A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a quinta lição do segundo trimestre de 2023. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Deus, abre o nosso entendimento para poder compreender mais uma lição. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar toda a liderança que está guiada por Ti, Senhor, que é submisso à Tua autoridade, Senhor. Meu Deus, e aquelas que estão, meu Deus, fora da Tua vontade, que venham se arrepender em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Existe a diferença de uma liderança guiada por Deus e uma liderança rejeitada por Deus. Se você ficar até o final, você vai saber essa diferença. Deus abençoe, se inscreva, compartilhe e nos ajude realmente a divulgar a cada dia mais esse canal. Conto contigo, Deus abençoe. Lição 5, 30 de abril de 2023. Motim em família. Texto áureo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Verdade prática: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Leitura bíblica em classe se encontra em Números capítulo 11, versículo de 1 ao 7 e Números capítulo 12, versículo de 1 ao 8. Introdução: nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Palavra-chave: murmuração, reclamação, queixa. O hino 302 da harpa cristã. Em vez de murmurar, cante um hino de louvor a Deus. Amém? Toda vez que está pensando em murmurar, comece a louvar. Tópico 1. A influência negativa da murmuração. Parágrafo 1. Assim nasce um motim. Parágrafo 2. A primeira queixa. Parágrafo 3. A segunda queixa. Parágrafo 4. A terceira queixa. De uma forma resumida, irei comentar sobre a história desse grande homem chamado Moisés. Moisés teve 3 períodos. 40 anos viveu no palácio. Era filho da filha de Faraó. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26. E Moisés, quando ele percebeu que os israelitas estavam sendo maltratados pelos egípcios, foi tirar a satisfação. Chegando lá, ele cometeu um assassinato. Matou e logo enterrou. E quando o Faraó soube, ele com medo fugiu para não ser realmente punido diante daquele crime que ele cometeu. E ele foi para Midian. Chegando em Midian, aproximadamente 40 anos também, viveu, casou, teve filhos, mas quando ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, Deus chama ele naquela sarça ardente que não se queimava. Mas o Senhor chama para a liderança. Também chama para tirar aquele povo do Egito que estava sofrendo, que estava clamando. Podemos tirar uma grande lição. Deus, ele chama uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora, um homem, uma mulher. Ele faz do jeito que ele quer. Chama Moisés, mesmo tendo assassinado um egípcio e enterrado, o Senhor chama ele novamente para libertar o povo. E quando ele liberta, abre o mar vermelho que passa, o povo começa a murmurar. Começa a esquecer dos grandes milagres, dos grandes feitos que o Senhor fez na vida deles. Eles começam a ter saudade do Egito, saudade das comidas do Egito. Mesmo sendo escravo, mesmo chorando, mesmo
clamando por misericórdia, agora estava sendo ingrato ao Deus Todo-Poderoso, que tirou eles da terra do Egito. E não é diferente, infelizmente, na vida de alguns crentes, que têm saudade do mundo. O mundo representa o Egito, mas muitos, infelizmente, têm saudade do Egito. Como também a minoria teve saudade do 9 dedos, embora houve a fraude, a corrupção, e de maneira alguma venhamos a ser ingratos ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, que nos tirou deste mundo, que é o Egito, e nos trouxe para essa graça santa, essa graça, esse favor imerecido. Tópico 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Parágrafo 1, a inveja. Parágrafo 2, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Querido professor, querido aluno, é necessário ser cirúrgico nessa lição para a gente diferenciar liderança, família, Moisés, Arão, Miriam. Existe a diferença entre uma liderança que está sendo guiada por Deus, como de fato Moisés era um homem guiado por Deus, totalmente, 100% de dependência ao Deus Todo-Poderoso, e existe uma liderança que está rejeitada, mas infelizmente está no poder. Eu quero citar alguns exemplos de lideranças que estava no poder, mas já estava rejeitada. Elias era chamado de perturbador. Ele era um profeta e ele era chamado de perturbador por Acabe. Acabe era a maior autoridade, é a liderança do povo. Mas Acabe realmente chamava Elias de perturbador, quando na verdade ele era o perturbador. Lembrando também que Eliseu também, os reis perseguiam também Eliseu porque estava fora da visão. Samuel também viu Saul, e Saul era um rei rejeitado por Deus. Não era nem pelo profeta, porque ainda Deus falou: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Mas Deus, que já tinha rejeitado, ele estava com coroa, mas era realmente rejeitado. E quanta liderança está rejeitada, está no poder, mas já está rejeitada por Deus há muito tempo. Só está esperando o momento de Deus balançar a figueira para realmente eles saírem do poder. Porque é Deus que coloca e Deus também é que tira. Novamente, Acabe perseguiu o profeta Micaías. Micaías não era bajulador. Existem muitos reis, líderes, pastores rejeitados, mas realmente tem muitos bajuladores do lado dele. Tem os profetas de Baal, os profetas de Jezabel, mas Micaías disse: não, eu não quero me corromper, eu não vou me corromper, eu sou o profeta da verdade. E Deus tem levantado profetas de verdade, líderes de verdade, pastores de verdade. Eu sei disso, mas existe uma boa parte da liderança corrompida. João Batista também confrontou a autoridade que era Herodes. Estevão também confrontou a autoridade dos líderes religiosos, ou seja, Estevão confrontou as autoridades, as lideranças eclesiásticas. E Lutero não foi diferente. Lutero também, ele quando conheceu a verdade, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lutero se libertou, querendo uma reforma espiritual dentro da igreja. A igreja não quis ter a reforma e houve a divisão, a ruptura, os protestantes e agora a igreja católica. Mas se Lutero não tivesse iniciado aquele protesto contra aquela liderança que estava rejeitada por Deus, estaríamos hoje, até o dia de hoje, assistindo a missa pelo latim, sendo enganada, adorando imagens nas indulgências e tantas outras coisas que a Igreja Católica na época estava fazendo. Respeitar uma liderança, ser sujeito a uma liderança rejeitada, é estar indo para o caminho largo.
O caminho largo vai te levar para o inferno. Tem um dito popular: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas eu digo diferente: manda quem pode, obedece quem não lê a Bíblia. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. João 5,39: examinai as Escrituras. Quando você examina a Escritura, é o caminho para você chegar ao céu. E Lucas capítulo 6, versículo 39, Jesus está dizendo: e disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Ou seja, estar submisso a uma liderança que está rejeitada é você ser guiado por um cego. Você está cego e sendo guiado por outro cego. Mas que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, tenha misericórdia de toda a liderança que está sendo rejeitada e que eles venham se arrepender e busque realmente ao Deus Todo-Poderoso. A liderança de Moisés, uma liderança guiada por Deus. Deus chamou Moisés para ser líder, mas Miriam ficou com inveja, ficou com ciúme. E o que é inveja? Inveja, o invejoso ele quer ter o que você tem, quer ser o que você é, mas não quer pagar o preço que você pagou para chegar lá. E Deus assim chamou Moisés para ser líder. Só que Miriam, uma irmã que colocou Moisés ali na beira do rio, ela era realmente, acompanhava Moisés, mas ali ela deixou penetrar a inveja e o ciúme. Repete-se a história de José. Os irmãos deixaram que a inveja e o ciúme penetrasse e estava querendo bloquear e impedir o agir de Deus na vida de José. Da mesma forma agora, Miriam estava agora convencendo o irmão mais velho, que era o sumo sacerdote chamado Arão. Ela, como profetisa, procurou um pretexto da mulher coxita para se levantar contra Moisés. E Miriam começa a questionar: Deus só fala com Moisés? Ou seja, o ciúme e a inveja. Se bem que eu acho que os caçulas, busca a ter uma intimidade maior com Deus Todo-Poderoso. Foi assim com Abel, com José, com Davi, com Moisés. E Deus ouviu essa queixa, essa murmuração contra Moisés. A irmã Miriam querendo se levantar contra o irmão mais novo, o caçula. E Deus ouviu e já foi sinalizando para ela: você está falando do meu servo. Irmãos, essa passagem é uma passagem maravilhosa, porque o Senhor não chama Moisés de homem de Deus, não, Deus chama ele de servo. Eu sou um servo de Deus. Que nós possamos ser servos, simplesmente servo, para servir ao reino de Deus. Tópico 3, Moisés, um homem manso e humilde. Parágrafo 1, o mais manso que havia na terra. Parágrafo 2, o fardo de uma liderança. Parágrafo 3, a punição de Miriam e Arão. Números capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés começou a exercitar esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Moisés, depois do encontro com Deus, foi realmente totalmente transformado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Era um Moisés diferente, agora um Moisés conhecido como manso. E Moisés aprendeu uma lição muito importante. Quando você está na direção de Deus e alguém falar mal de você, se queixar, murmurar, entregue na mão de Deus, ore, perdoe, que Deus vai julgar essa questão. Um líder que está na direção do Deus Todo-Poderoso,
entrega na mão de Deus e Deus resolve a causa. Como Miriam. Ele não se levantou agora para questionar com Miriam. Ele ficou em paz, manso, humilde. Deus executa a punição da rebelião de Miriam. E o interessante é que quando Deus permite que a lepra pegue, não pegou em Arão. Deus permitiu a lepra em Miriam. E ela realmente ficou 7 dias afastado do arraial. E Arão, quando percebeu que Miriam estava com lepra, se arrependeu, foi buscar quem? O irmão. E Moisés começou a interceder, orar por misericórdia. O líder ele tem de estar realmente preparado para perdoar aqueles que ofendem. Moisés estava liberando o perdão, perdoando ela que estava realmente se levantando contra ele. E uma lição que Moisés deixa bem claro é que a liderança tem de estar disposta a perdoar. E por fim, Miriam e Arão aprenderam a lição e nunca mais se levantou contra o seu irmão. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fugir das guerras, do motim, da inveja, do ciúme dentro da família. Porque esse trimestre está falando de problemas internos da família. Conclusão, o motim levantado por Miriam e Arão tinha por causa a inveja à autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essa produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas capítulo 5, versículo 25 ao versículo 26. É tempo de muita prudência. Deixe seu comentário, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus repreenda o ciúme, a inveja, a guerra, que haja paz, alegria, submissão dentro da família em nome de Jesus. E que Deus abençoe também o nosso Brasil. Se levante para ser mais um intercessor por essa nação. Essa nação pertence ao Senhor Jesus. Existem ideologias malignas querendo realmente influenciar e contaminar as nossas famílias. E precisamos estar na intercessão, orando para que Deus possa repreender todo o mal, porque o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Jesus Cristo está voltando. Será que nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Fica aí a pergunta. Deixe seu comentário.